Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Elaine. Espero que estejam tudo bem com vocês. E gostaria aqui de convidar vocês para compartilhar comigo algo interessante. Para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como eu falei em outro vídeo, crescer nessa graça juntamente com vocês, amém? Então, gostaria de compartilhar nesse vídeo a importância do Evangelho, né? Tanto para quem ouve, a importância dessa palavra, tanto para quem ouve, quanto para quem prega, amém? O quanto ela é importante na vida de cada um de nós, tanto para quem ouve, quanto para quem pronuncia essa palavra, principalmente para quem pronuncia, a qual a responsabilidade é maior, amém? Evangelho significa literalmente boas novas, ou boa mensagem, ou boas notícias. E nós sabemos que essas boas notícias vêm da palavra a respeito de Cristo. E nós podemos ver isso na palavra do Senhor em Romanos 10:17, que diz assim: como consequência, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, queridos, a palavra nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso está lá em Romanos 1:16. E em 1 Coríntios 1:24, na parte B, diz que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. Em João 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como nós sabemos, esse Verbo é Cristo. E Verbo nós sabemos que é a palavra, né? Logo, Cristo é a palavra e é o poder de Deus. Os irmãos compreendem isso? Glória a Deus. Cristo, que é o Verbo, é a palavra, ele é o poder de Deus. Que conforme nós vimos aqui, 1 Coríntios diz que Cristo é o poder de Deus e logo a palavra é a respeito de Cristo. Então, Cristo é o poder de Deus, que é a palavra. Amém? Então, queridos, através do conhecimento de Cristo, da pessoa dele, que nos tornamos parecidos com ele, né? Buscamos esse conhecimento dele para parecermos com ele em amor, em benignidade, amabilidade, bondade, enfim, termos todos os frutos do seu Espírito. Glória a Deus por isso. Então, queridos, através de todo esse conhecimento, de todas essas desses adjetivos, nós nos tornamos cartas vivas, né? Glória a Deus por isso. Paulo fala que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Glória a Deus por isso. Então, queridos, esse conhecimento, esse parecer com Cristo vem através do conhecimento dele. E esse conhecimento vem através da sua palavra. Amém? Graças a Deus, aleluias. Então, queridos, algo também muito importante, que a palavra nos manda amar nosso próximo como a nós mesmos. Lá em Gálatas 5:14, Paulo nos diz que toda a lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 13:10, Paulo fala que o amor é o cumprimento da lei. Mas aí você questiona, Elaine, o que isso tem a ver com o Evangelho? Né? Qual a relevância? Você fala da importância do Evangelho, Cristo é o Evangelho, e agora você entra na parte que fala que o amor é o cumprimento da lei, né? Então, eu te respondo, né? Cristo é amor, primeiramente. E quando você fala dele, você está falando de amor, está pregando amor. Logo, a pregação do Evangelho é um ato de amor. Quando você pronuncia o Evangelho, né, dentro do seu contexto, dentro da sua palavra, né, você está praticando um ato de amor. Cristo é amor, ele é a graça, é favor imerecido. E esse favor merecido foi por amor, né? Então, quando você prega esse Evangelho, que é tão importante, como é o nosso tema,
qual é tão importante. Quando você pega esse evangelho genuinamente, na verdade, sem sair fora do seu contexto, né? Sem sair fora dessa verdade, sem pregar sofismas, sem misturas, ele puro na sua verdade, né? Você está praticando o amor, né? É um ato de amor muito importante, ao qual agrada a Deus. E quem o recebe e crê, né? Quem ouve esse evangelho e crê, está recebendo esse amor, está tendo conhecimento desse amor, que muitas das vezes a gente nem compreende, né? Mas é através também do evangelho que nós chegamos à compreensão desse amor, em altura, largura e profundidade, como a palavra diz, né? Então, queridos, por essa e outras razões é que veremos, né? Mais para frente nós vamos ver quão importante é o evangelho, a pregação do evangelho e também o que nós ouvimos sobre o evangelho. Que Paulo fala que só um, que o outro que se prega, quando ele fala aos Gálatas, não é evangelho. Então só há um evangelho, e esse evangelho é a palavra a respeito de Cristo na sua verdade, na sua forma genuína, né? Graças a Deus. Então, queridos, é por meio do evangelho que descobrimos também que somos justificados pela fé, que é a forma como Deus nos aceita, né? Pela fé em Cristo. Gostaria de ler aqui Romanos 3, 21 ao 24, que fala assim: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. É importante você ler esse contexto e ver o quão maravilhoso é esse texto, né? Que fala justamente o que eu falei anteriormente. Somos justificados pela fé, aceitos por Deus, que é a forma como somos aceitos por Deus, por ser justos, porque Cristo nos torna justos. Então, é dessa forma que nos livramos da ira de Deus, como fala em Romanos 5, se eu não me engano, e é a forma que Deus nos aceita. Leiam esse contexto, é muito lindo, muito importante, né? Prosseguindo, queridos, o Evangelho também é um chamado. É através dele, do Evangelho, que nós somos santificados pelo Espírito Santo, pela fé. Que nós podemos ver isso, falando disso em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, que fala assim: Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. O verso 14 diz: E para isso vos convocou, ou seja, chamou, né? Por meio do Evangelho. Vos chamou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Cristo disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se Ele é a palavra e Ele é a verdade, logo, a palavra é a verdade. Correto? Os irmãos compreendem? Cristo é a palavra, como nós vimos, o verbo. E Ele fala que Ele é a verdade, logo, a palavra é a verdade. Então, irmão, como diz, a palavra diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que Ele não pode negar-se a si mesmo, logo, não pode haver inverdades na palavra dEle. Correto? Então, não pode haver nenhum tipo de inverdade na palavra dEle, na palavra a respeito de Cristo. Como já foi dito, toda palavra leva a Cristo. Glória a Deus por isso. Então, queridos, se alguém afirma que há inverdades na palavra do Senhor, afirmo com toda certeza, é mentiroso, porque na palavra do Senhor
Não pode haver inverdades. Se há mentiras, inverdades na palavra do Senhor, está tornando Deus um mentiroso, porque a palavra dele é a respeito dele. Então, torna Cristo um mentiroso. E na sua própria palavra afirma que ele é a verdade. E ele sendo a palavra é a verdade. Amém? Não deixem que cauterizem sua mente dizendo o contrário. A palavra é a verdade, a palavra é a respeito de Cristo. Logo, a palavra é a verdade e não pode haver inverdades nessa palavra. Glória a Deus. Mesmo porque, querida, a palavra ela nunca se contradiz. Se você ler com atenção entre textos e contextos, você vai ver ela sempre se afirmando, nunca se contradizendo. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, escreveram a palavra. E o que você vê são elas se encaixando. É só você ler que você vai ver isso. Ela nunca vai se contradizer. E a palavra, ela diz, manda a gente reter o que é bom. E eu aprendi isso nessa palavra, reter o que é bom. E tem uma frase muito interessante de Agostinho que ele fala, em suma, em resumo para vocês. O Velho Testamento está no Novo e o Novo confirma o Velho, explica o Velho, né? Ele fala isso, uma frase muito importante. Eu reti isso e fui verificar e constatei a veracidade desses fatos, né? Há muitas pessoas que elas utilizam a palavra do Senhor de forma errada, né? Forma errada, em sofismas, pegando aquilo que é verdade, transformando em mentira, usa de todos os jeitos. Há gente para tudo nessa vida, né? Tem gente que faz intencionalmente, sabendo o que está fazendo, mas outras pessoas estão sendo ludibriadas, estão sendo enganadas, sendo direcionadas ao erro por pessoas mal intencionadas. E às vezes a pessoa nem sabe disso, só está reproduzindo, copiando e colando, como eu costumo dizer, né? Então, essas pessoas induzem essas outras pessoas ao erro, mas se você observar, sempre que essas pessoas usam a palavra Senhor intencionalmente, erroneamente, elas usam a palavra Senhor fora do contexto, porque fora do contexto você consegue dar margem para muitas interpretações, é o que eu costumo sempre dizer. Sempre que você usa a palavra Senhor fora do contexto, há margem para muitas interpretações, mas dentro do seu contexto não há outras interpretações, só há uma, e ela é discernida e interpretada pelo Espírito Santo, conforme a própria palavra diz, que homens de Deus falaram a respeito da palavra de Deus através do Espírito Santo, porque é ele que revela essa palavra, queridos. Está lá em 1 Pedro, não me recordo agora, mas eu coloco aqui embaixo o versículo para vocês acompanhar. Graças a Deus. Então, queridos, nós temos que estar sempre atento a isso, né? Ao contexto da palavra. Muitas das vezes, um contexto pode ser um versículo acima, outro embaixo, outras vezes é um capítulo inteiro. Para entender mesmo Romanos 9, você tem que ler o 9, o 10 e o 11, para você entender na íntegra, né? Graças a Deus. Então, é muito importante, queridos, nós não nos deixarmos levar por versículos isoladamente, mas sim por todo o seu contexto. Graças a Deus. Então, queridos, como eu disse, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, dentro do seu contexto, né? E o Evangelho, queridos, é a forma de descobrirmos muita coisa. É a sabedoria de Deus que Ele deixou tangivelmente para nós guiarmos, para nos guiarmos, né? O Israel Sobirá falou uma coisa interessante que eu peguei, que eu reti o que era bom, que é uma biografia de Cristo e faz todo sentido, né? Uma biografia, se você for ver na sua etimologia, bio é vida, grafia é escrita. Então, é a escrita da vida de alguém, né? Geralmente mostra obras, mostra o que a pessoa fez na sua vida. Então, faz todo sentido, né, o que ele disse. E eu reti e reproduzo aqui para vocês. Graças a Deus. Então, queridos, o Evangelho é a forma de descobrir muitas coisas, como eu estava falando. E uma dessas coisas é que somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros juntamente com Israel, né? Aqui em Romanos 8:17 fala assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, né? Leiam sempre o contexto. Só estou colocando essas bases para vocês ver que tem fundamento o que eu estou falando, mas leia os contextos, não acredite em tudo que você ouve, leia os contextos, amém?
E aqui em Efésios 3, o 5 e 6 fala assim: esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Há dois povos na Bíblia, judeus e os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Geralmente seriam os descrentes, né? A Bíblia fala que os gentios estavam todos mortos deles pecado antes da cruz. E o povo de Deus era o povo judeu, que era o povo eleito. Você vai ver isso lá em Romanos 9. Eu vou colocar aqui embaixo para os irmãos acompanhar depois. Mas lá em Romanos 9, ele explica que tudo pertencia aos judeus. E nós, que não somos judeus, estávamos mortos de delitos e pecado antes da cruz. Mas em Cristo, tudo muda, né? Glória a Deus por isso. Quando ouvimos o chamado e cremos, nos unimos a Cristo. E em nossa união com Ele, somos justificados pela fé, como nós lemos anteriormente. E agora nos tornamos herdeiros pela fé, por ouvir esse chamado e crer, né? Olha aqui como é maravilhosa a palavra de Efésios 1, 13 e 14. Nele, que é em Cristo, né? Igualmente vós, os gentios, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Olha que maravilha. É maravilhoso, queridos. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. No passado, a marca era diferente. A marca de propriedade de Deus que Deus fez com Abraão era a circuncisão. Hoje, a gente pode dizer que é a mesma cirurgia de fimose. E essa era a marca de Deus. Posteriormente, se tornou lei quando foi em Moisés. Mas quando Cristo cumpre com toda a lei, agora nós temos uma nova lei, que é o amor, né? E agora a nossa marca é o Espírito Santo, como nós lemos. Ele é a nossa marca de propriedade de Deus. É o nosso selo que Deus nos sela como sendo propriedade de Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. E lembrando que ela é feita no coração. Amém? Então, queridos, olha só quão importante é o Evangelho do Senhor nas nossas vidas. A palavra também diz que o Evangelho é a mensagem da reconciliação. Deus nos incumbiu dessa mensagem. A palavra diz que nós somos ministros da reconciliação, né? Deus nos incumbiu de transmitir essa mensagem para que as pessoas ouçam esse chamado, creiam, tornem-se em propriedade de Deus com tudo que Ele nos tem prometido, que nos reconciliemos com Deus, como a própria palavra diz, né? Como disse anteriormente, nós antes da cruz estávamos mortos em delitos e pecados, conforme nós vamos ver que está escrito lá em Efésios 2, verso 4 a 6, que diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Antes da cruz estavam mortos em delitos e pecados. Depois da cruz, Deus conquista tudo isso na cruz. E como é que nós chegamos a esse conhecimento? Através do Evangelho. Como lemos em Efésios 1:3, quando ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação e cremos. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, queridos, há muitos ensinamentos da Bíblia que nos afirma isso. Não é só isso, que eu só estou dando uma pincelada para que você entenda quão importante é o Evangelho. Mas se você ler a palavra do Senhor, você vai ver o quão insondáveis são as promessas, o quanto que Cristo conquistou na cruz por nós. E nós conhecemos tudo isso através da mensagem da reconciliação, desse chamado, dessa palavra que é o Evangelho. Graças a Deus por isso. Então, queridos, como eu já tenho dito, né? Com a morte e ressurreição de Cristo, Ele conquistou vida. Ele é a nossa própria vida. Então, Ele conquistou a vida para nós. E
além da nossa vida, Ele é tudo que nós precisamos. Se você ler a palavra, você vai ver que Ele é a fé, que Ele é autor e consumador da nossa fé, que nós estávamos presos na lei até que a fé viesse, que é Cristo. A fé, a Bíblia fala que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Eu nunca vi Cristo. Então, para mim, Ele é o tudo, né? Nosso tudo. Glória a Deus por tudo isso. Mas nós veremos, a Bíblia fala que nós veremos face a face. E assim eu creio, Senhor. Eu creio, por isso eu falei. Então, queridos, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. E como nós podemos saber disso? É através do Evangelho. É através do Evangelho que somos reconciliados. Que ouvimos e cremos, né? Ouvimos esse chamado, cremos e regozijamos de tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz para nós. E temos a viva esperança dessa palavra, como o Evangelho nos diz. Gostaria de compartilhar com vocês aqui também 2 Coríntios 5, 17 ao 21. Olha só, queridos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, que é o Evangelho, né, queridos? Aí o 20 fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, que é o mesmo que mensageiro. Então, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, o suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como, queridos? Ouvindo e crendo. Efésios 1:13, como nós lemos, né? Aí vem o verso 21 ainda, de 2 Coríntios 5. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus, como nós lemos no início. É através da fé, de crer. E como você crê? Ouvindo a palavra da verdade, né? Então, olha que palavra maravilhosa, graças a Deus. Então, queridos, o negócio é ouvir o chamado, a mensagem, crer para reconciliação, santificação, obter todas as promessas que Deus tem feito, né? Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Graças a Deus por isso. Então, queridos, grandes são as maravilhas que Deus tem conquistado por nós. Mas se você ler, eu vou ler aqui um texto em Colossenses 1, se você ler o contexto, tudo isso que Ele conquistou por nós, que nos resgatou, que nos livrou, Ele conquistou por nós, mas tem uma condição. Paulo nos dá uma condição disso, que é sobre esse assunto que a gente está conversando. Colossenses 1, 23. Se, irmãos, na minha versão, King James fala se, é uma partícula de condição. E outras versões falam mais, outras contudo, porém, tudo partícula de condição. E qual é a condição de tudo que obtemos? A graça de Deus nas nossas vidas. O fato de estávamos mortos e Ele nos ressuscita e nos dá vida, que é Ele mesmo. Se de fato, Colossenses 1:23, se de fato permaneceis na fé, crendo, né, queridos? Alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho fala a respeito de quê, queridos? A respeito de Cristo. É as boas novas a respeito de Cristo. E Ele nos garantiu uma promessa. Bênçãos. Participarmos, sermos co-herdeiros com Ele. Grandes são as maravilhas que Ele tem nos prometido. E nós temos que permanecer alicerçados e firmes nessa fé. Olha a importância do Evangelho em nossas vidas. Glória a Deus. Mega, extra, pau importante é que estejamos confiantes, crendo nesse Evangelho, que não mente, que não pode haver mentira, que não torna Deus um mentiroso. Então vamos permanecer alicerçados e firmes, crendo nessa palavra, crendo em Cristo, queridos. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso.
Então, como é possível, queridos, nós recebemos tudo isso, a herança, tudo que Deus conquistou por nós, né? Se não tivermos esse conhecimento, há muito que eu estou falando a importância, mas eis a questão: se nós não chegarmos a ter esse conhecimento, ou se tivermos esse conhecimento de uma forma deturpada, uma forma cheia de sofisma, uma forma que ao invés de agregar fé, faz anular a sua fé, né? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então, gostaria de fazer uma analogia aqui com vocês, né? Por exemplo, vamos fazer de nós mesmos essa analogia. Se nós temos uma mãe, teve um relacionamento, desse relacionamento, ela engravidou, sem saber. E isso acabou se afastando dessa pessoa e depois estava grávida, mas não correu atrás. Ficou grávida e teve o seu filho sozinha. E esse filho ela o criou sozinha, nasceu, cresceu, constituiu família, etc. Vivia uma vida normal. Não teve contato com o pai, não sabia do pai. Sabia que tinha um pai, mas não sabia nada dele. Mas um dia chega um mensageiro na porta dessa pessoa e fala para ele assim que o pai dele faleceu e deixou uma herança muito grande para ele, né? A qual ele passou a vida toda sem ter esse conhecimento. Mas agora chegou uma pessoa e conta para ele: você tem uma grande herança, você foi deixada para você e hoje você se torna milionário, vamos dizer assim. Quão regozijo será da vida dessa pessoa? Não estou fazendo analogia no sentido de que a riqueza material é muito mais importante, mas é uma analogia para você entender o quão importante é a mensagem do Evangelho. Então, essa pessoa chega e você descobre quão maravilhoso você vai se sentir, porque muitas das vezes você passou uma vida regrada, né, com dificuldades, e agora você sabe que você tem tudo isso. E você poderia ter tido isso antes, mas por falta de conhecimento, você não teve, né? Então, assim, como eu já disse, é o Evangelho do Senhor. É para isso que serve o Evangelho, para chegar ao conhecimento das pessoas, aquilo que é delas por direito, né? O que elas têm e não sabem, né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, queridos, para isso que tem o Evangelho e há os ministros do Evangelho, os mensageiros, essa é aquilo que Deus nos designou, levar essa palavra para que todos tenham esse conhecimento e reconciliem-se com Deus. Graças a Deus, aleluias. Para que essas pessoas ouçam esse chamado, creiam, sejam selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de receber toda essa herança, que é a marca de propriedade de Deus, como nós lemos em Efésios. Glória a Deus, aleluias. Então, queridos, essa mensagem é esse conhecimento do Pai. O Evangelho é o conhecimento do Pai, de tudo o que Ele nos proporciona, né? Graças a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Olha como maravilhoso essa mensagem, queridos. Pois Ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça, que é favor merecido, né? Esta graça nos foi otorgada em Cristo desde os tempos eternos. Deus já tinha predestinado tudo, era o plano de Deus, né? Que através de Cristo nós teríamos essa graça. Aí o verso 10 diz assim: que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Trouxe à luz a vida, Ele é a vida, e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Consegue entender a importância, queridos, desse Evangelho?
Glória a Deus. É por meio dele que nos chegamos ao conhecimento da vida, a entendermos que Cristo é a vida e ela está escondida em Deus, como fala lá em Colossenses 3. Glória a Deus por isso. Cristo é a vida, ele é a imortalidade. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele nos dá a vida eterna através, como nós lemos, por crer nele. Graças a Deus por isso. Olha como maravilhosas essas bênçãos que temos. Muitas das vezes nós nem sabemos, porque não ouvimos a palavra da verdade. Mas a partir do momento que nós ouvimos, nós já temos esse conhecimento. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Mas eis a questão também, queridos. E se não tiver esses mensageiros? Ou pior ainda, como eu já falo constantemente, se esses mensageiros omitirem essa palavra, acabei de falar sobre esse retorno a falar. Se omitirem, se pregarem uma palavra errada. Imagine nessa analogia que nós fizemos, se o tutor enganasse, aquele mensageiro enganasse o filho, fizesse ele assinar algum documento e ficasse com a herança do filho. Imagine, né? Olha o quão sério é isso. Como você vai receber essa herança? Naquela analogia, como aquele rapaz poderia receber a herança? Ele não sabia. Se o tutor quisesse enganar ele com a mensagem errada e fazer ele assinar um documento passando para ele todos os bens dele, poderia fazer isso? Sim. Através de sofismas, mentiras, enganos. É possível, queridos. Não é à toa que o Senhor está falando. Não é à toa. Então é muito importante, queridos, essa palavra da verdade. Por isso, quão importante é o Evangelho. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Então, queridos, se você ouve essa mensagem de uma forma errônea, nunca você vai ter algo, pensar que tem algo, mas não tem outra muito maior, né? Por isso que eu gostaria de deixar aqui Romanos 10, 12 e 15. Que fala assim: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, depois da cruz. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, que chamam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão, ou seja, como chamarão aquele em que não creram, né? Como crerão naquele em que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, queridos, como alguém pode crer em alguém que nunca ouviu falar? Como receber essa herança que nem sabe que existe? Não conhece o Pai, como já explanamos, como acabei de falar sobre a nossa analogia. Como poderemos, querido, receber da parte de Deus aquilo em que não conhecemos, não sabemos, não ouvimos? Como creremos se nunca ouvimos falar, queridos? Olha a importância da pregação do Evangelho, queridos. Quão importante essa pregação é o ato de amor. É um ato de amor você pregar o Evangelho, queridos. Por isso que é tão importante, queridos. Eu afirmo e reafirmo essa palavra. A pregação do Evangelho é mega, extra, power importante, queridos. Glória a Deus. Não é possível, queridos, se chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo, que é a verdade, né? Não é possível chegar a Deus por intermédio sem Cristo, que é a verdade. E Ele é revelado aonde, queridos? Na palavra, que é Cristo. Glória a Deus. E você conhecer a Cristo e crer nele é a vontade de Deus. Nós podemos ver isso em João 6,40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus, queridos. E como é que você crê no Filho? Através do conhecimento dele, como lemos, através da pregação do Evangelho, queridos. Quão importante é
do Evangelho conseguem compreender essa importância, queridos. A importância da pregação da palavra de Deus, de você ouvir corretamente, reter aquilo que é bom. Glória a Deus por isso. É através dessa pregação que as pessoas se achegam a Deus, queridos. Chegam ao seu conhecimento pela fé. A fé vem pelo ouvir, como nós lemos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, queridos, é com esse conhecimento, queridos, do Evangelho, que além de termos o conhecimento de tudo o que temos direito, não seremos facilmente enganados, né? Uma certa vez, Jesus estava na frente dos fariseus e ele falou para eles: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Como nós lemos, quem é o poder de Deus? É Cristo. Cristo estava ali na frente dele. E a palavra é a respeito de quem? De Cristo. Né? Tem as leis, tem todo o ensinamento, mas a maioria te leva a Cristo. E eles, os fariseus, eles eram mestres da lei. Tinham a Torá decorada, mas não conseguiram ver Cristo ali. E não viu o próprio Cristo na frente deles, né? Porque estavam cegos. O próprio Cristo falou que eles inseriam ensinamentos errados na própria lei e que era um fardo tão pesado que ele joga nas pessoas que elas não conseguiam carregar e que eles mesmos, os fariseus, não ajudavam. Por isso que Cristo fala que o fardo dele é leve, né, queridos? Olha só. Então, queridos, por isso que temos que ter esse conhecimento do Evangelho. Oséias também fala que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. E é o que a gente tem visto hoje em dia. As pessoas sofrendo. Muitas pessoas têm uma doença, vão buscar a Deus nas igrejas para ser curada. Buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele é. E muitas das vezes são exploradas por pessoas desse tipo, que escondem a palavra de Deus, o Evangelho, e pregam palavras de engano, fazem igual os fariseus, inserem ensinamentos que as pessoas, tão pesados que as pessoas nem conseguem carregar. Glória a Deus, aleluia, queridos. Então nós temos que estar ligados a isso, para não sermos enganados por esses falsos profetas, por pessoas mal intencionadas, queridos, que deturpam esse Evangelho. Muitas das vezes, como acho que eu já até mencionei, nós nem temos ciência disso. Muitas pessoas nem têm ciência disso, estão sendo enganadas e não percebem, né, queridos? Porque às vezes confia tanto naquela pessoa, a pessoa é tão eloquente, fala tão bem, que ela não consegue discernir que aquilo ali é uma mentira. Confiam de uma tal forma, queridos, que sequer buscam saber se aquilo é verdade. O Senhor deixou algo tangível, que é a palavra, para você se direcionar por ela, para você saber de sair de tudo. Efésios 6 fala da armadura de Deus, irmãos. Aquilo ali nada mais é do que a palavra do Senhor, para você se livrar, se proteger, se defender de todas as ciladas do inimigo das nossas almas, queridos. Então, o mínimo que a gente pode fazer é confirmar tudo que a palavra diz, queridos, nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Então, queridos, ouça a mensagem do Senhor. Às vezes o mensageiro não é nem tão importante. Não liga para o mensageiro, não. O mensageiro pode ser até insignificante para muitas pessoas. Para Deus ele tem um grande valor, mas para as pessoas ele pode ser insignificante. Então não olhe para o mensageiro, mas olha o que tem mais valor, que é a mensagem, a verdade. Então olhe para essa mensagem, queridos, ouçam, retenha o que é bom, retenha a verdade, descarte o que não presta. Em nome de Jesus é o que eu peço. Colossenses fala, se eu não me engano, é 3,17, se eu não me engano, fala que tudo o que fizer, seja por ações ou por palavras, faça em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu peço, leia uma palavra. Aquilo que você ouve, confirme na palavra se está certo, dentro do seu texto, do seu contexto, para que você não caia em engano, queridos. Glória a Deus. Ouça. Não liga, como eu disse, não liga para o mensageiro, mas liga para a mensagem. Jesus, em pessoa, estava pregando a palavra da verdade.
Ele pregava a graça dele que viria após a cruz. Porque lá na palavra diz que depois de João Batista vem sendo pregada a palavra do reino. E muitos entram a entrar nele à força. E ele estava pregando ali a palavra da verdade, foi chamado de endemoniado. Estava fazendo as boas obras, libertando as pessoas, foi chamado de Beelzebul. E hoje a injustiça não mudou, queridos. Não mudou, é a mesma. As pessoas estão sendo enganadas, você tenta mostrar a verdade e elas te julgam. Muitas das vezes, crendo que você que é uma pessoa religiosa, que você que está sendo enganada, mas está tudo ali na palavra. Só precisa ler para ver e crer, queridos. O mundo está mal, é bíblico e as pessoas não estão prestando atenção. Então, queridos, retenha o que é bom. Dê atenção à mensagem, à palavra, ao aviso de Deus. Ouça com atenção. O Senhor sempre avisa antes, queridos. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre corrige os seus filhos que Ele ama na palavra. Hebreus 12, 5 e 6. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele fois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Glória a Deus por isso. Então o Senhor está avisando. Ele sempre avisa, irmão, sempre avisa, sempre corrige, porque Ele te ama. O pai que não corrige o filho é porque não ama o filho. O filho pode ficar zangado no momento, mas depois, futuramente, ele vai agradecer. E já um pai que não corrige o filho, no futuro o filho não vai se dar mal. E aí você vai ver que ele vai culpar o próprio pai porque não corrigiu ele naquele momento. Mas nosso pai, Deus, é pai. E ele corrige aquele filho que ele ama. Agora cabe a nós ouvir essa repreensão e aceitar. Glória a Deus. Então, querido, Ele sempre nos avisa antes, para que nós não venhamos colher o fruto das nossas próprias ações depois, que é como eu acabei de falar. Aleluia. Graças a Deus por isso. Então, ouçam, queridos, essa repreensão. Veja o que está errado. Se Ele está avisando é porque tem algo errado. Retroceda um pouco. Vai na palavra, vê se está certo. Ouviu? Retenha o que é bom. Vai na palavra confirmar. Amém? Porque como eu disse antes, toda palavra pregada fora do contexto dá mais para muitas interpretações. Então, a maioria das pessoas que querem enganar as outras usam versículos isolados. Não leia só o versículo isolado, vai lá e lê o capítulo todo, se for preciso, o livro inteiro, irmão, se for preciso, mas não deixe ser enganado em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Graças a Deus por isso. Olha aqui o que 2 Timóteo afirma. O Senhor sempre avisa. Já deixou para nós. A Bíblia é atemporal, irmão. É atemporal. 2 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Está acontecendo, queridos. É o que você mais vê por aí, é isso. Pessoas enganando as pessoas, fazendo as pessoas se desviar da fé por ensinamentos errados, queridos. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus te dá, Ele não toma. Mas aí você granjear essa fé é algo muito diferente. E a fé nós sabemos que quanto mais você ouve a palavra da verdade, mais conhecimento você tem de Cristo, mais a sua fé é elevada. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso. E agora se você ouve uma palavra deturpada, a fé Deus te deu. A Bíblia fala que Deus dá uma porção de fé para cada um. Ele não vai te tomar, com certeza não. Mas eis a questão, você tá usando essa fé? Tá granjeando essa fé? É através da palavra da verdade, do Evangelho, queridos. Olha a importância do Evangelho. Graças a Deus. Então, queridos, que nós não venhamos fazer parte dessa estatística de pessoas que são enganadas por esse tipo de pessoa. Não, queridos. Leiamos a palavra. Glória a Deus. Reflitem nela. O Senhor está avisando. Volte ao que é verdadeiro. Em nome de Jesus. Retroceda, como eu já disse. Volte. Confirma tudo. Não é vergonhoso errar. O vergonhoso é permanecer no erro. E é uma palavra muito importante para que nós possamos permanecer nesse erro. Olha só.
Na própria palavra de Deus, o Senhor mostra o que acontece quando você prega aquilo que Ele te incumbiu, para o gesto de amor, a salvação de outras pessoas, e você faz de forma errada, omite, às vezes até sem querer, talvez por falta de conhecimento, como nós já falamos, mas agora o Senhor está avisando, então você não está mais inocente, você já tem esse conhecimento. Então retroceda e veja. Olha aqui o que a palavra de Deus diz, Romanos 1, 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Olha quão sério é, queridos, a pregação correta do Evangelho. Se você pega o Evangelho errado, você está cometendo injustiça. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Não estou amedrontando, querido, não é esse o propósito. Eu estou apenas te mostrando. Se você está de acordo com a palavra, isso não é para você. Mas se você está sendo enganado, volta lá e vai confirmar se você não está sendo enganado. Porque é algo muito importante. Tem os pós e os contras. A palavra não mente, como eu já disse no início. Se ela mentir, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Que as coisas boas valem, as coisas ruins não. Não podemos esquecer também de Gálatas 1, 8 e 9. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie o evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, Paulo repetindo, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. E o próprio Paulo fala aqui em Gálatas mesmo, que não é outro evangelho, é outra palavra que não é evangelho. Então é amaldiçoado. Então, será que isso não vale, queridos? É pesado? É. Estou tentando te amedrontar de forma alguma. Por causa se você vai deixar de pregar o evangelho? Não. Aí que você tem que estudar com mais afinco, ler as escrituras, buscar o conhecimento da verdade para que você não venha ser vítima de falsos profetas, de pessoas que te enganam, que fazem você propagar a palavra errada. Glória a Deus por isso. Então, não vamos nos amedrontar, e sim buscar a verdade, o conhecimento, para que nós não venhamos nos encaixar nesses versículos, queridos. Graças a Deus. Porque essas pessoas que muitas das vezes querem enganar a gente, elas mesmas falam que esses versículos não procedem, que Deus é só amor. Deus é amor, sim, deu seu único filho. Mas se Ele te incumbiu de algo tão importante e você não pratica, por que você não pode? Será que Deus é injusto, queridos? Glória a Deus, aleluias. Por que, queridos? Como já falei antes, as pessoas mal intencionadas deturpam a palavra. É muito importante, como nós temos visto, só um pouquinho que eu tenho demonstrado aqui para vocês. A palavra de Deus tem fala muito mais sobre essa importância. Quão importante é o Evangelho. E eles deturpam essa palavra e não querem aceitar esses versículos da consequência. Omitem a verdade para alienar as pessoas. Tentam encobrir os seus erros, dizendo que é só amor, Usam o amor de Deus como desculpa. Deus é amor, sim. E o Evangelho é um ato de amor que Deus nos incumbiu de fazer. E você está praticando a injustiça de pregar esse Evangelho corretamente. E a Bíblia fala que toda injustiça é pecado. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Então, irmão, a Bíblia fala em Lucas que os filhos das trevas são mais astutos do que os da luz. E ele já forma todo um enredo para enganar as pessoas. Até nisso. Até os versículos que mostram as coisas ruins, vamos dizer assim, de você pregar o evangelho errado, eles fazem todo um enredo para que você não creia nisso. Sabe? E é o que fala aqui, 2 Timóteo 4, 2 e 4. Porquanto chegará o tempo, e quem não suportará um santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades,
Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos, queridos. Pessoas mal intencionadas, pessoas que estão sendo enganadas, muitas das vezes não sabem, mas muitas das vezes são avisadas, mas não ouvem, que é o que se encaixa aqui nesse versículo. Elas só querem ouvir o que é bom, só aceitam aquilo que é bom, o que é agradável, o que é de seu interesse. O que não é, descarta. Que palavra é essa, irmão? A Bíblia, uma coisa vale. Tá igual os fariseus na época da lei. Uma lei é boa, a outra não, a outra sim, a outra não. Mudou alguma coisa? Como dizem, debaixo do sol nada é novo. Tá a mesma coisa. As coisas boas da Bíblia são aceitas, as coisas más não. Isso não é de Deus não, queridos. Não é mesmo. Glória a Deus. Que é aquele negócio. Se Jesus fala, se eles falam, Jesus te ama, eu aceito, Jesus. Deus te abençoe, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, eu aceito, estão lá. Mas se fala algo que desagrada, não aceito. Isso aí não é de Deus, não. Não está na Bíblia, não. Não é assim, queridos, não é assim. Está na palavra, está escrito. Não se deixe ser enganados por pessoas mal intencionadas. Glória a Deus, aleluias. Porque, queridos, igual, se nós falamos as coisas boas, é aceita. Falar que as coisas ruins não é boa, por exemplo, se pecar deliberadamente é ruim. A Bíblia fala sobre isso. Você não aceita, está errado. Né? Negam o que a própria Bíblia diz. Isso não está certo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a Bíblia é bem clara no seu texto e contexto. Explicitamente, Deus conquistou tudo por nós. E te encobriu dessa mensagem. De repente você deturpa essa mensagem. Tem algo errado se não acontecer nada, queridos. A Bíblia já nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Sempre a palavra nos ensina, nos avisa. Como eu disse antes, toda palavra, toda injustiça é pecado. Pregar o evangelho errado é pecado, é injustiça, desculpa. Pregar o evangelho errado é injustiça. E toda injustiça é pecado. João 5,17. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Glória a Deus. E repetindo Romanos 1,18. Pregar o evangelho errado, suprimir, reter, omitir é injustiça e é pecado. E não existe pecadinho, pecadão, pecado um, pecado aquele, pecado esse. Não existe. Hebreus 10, 26 ao 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, sabendo que é pecado e continuar praticando. Então, se eu estou te avisando aqui, ou se alguém já te avisou que é injustiça e que é pecado e você continua praticando, você está pecando deliberadamente. O que se encaixa muito bem nisso, né? Toda injustiça é pecado. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardentes, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de duas ou três testemunhas, julgai-vos vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, irmãos. Isso aqui diz tudo. Não quero amedrontar, irmão. Isso aqui não é para te amedrontar, não. É para te alertar, para que você veja que as pessoas que praticam bem tem tudo aquilo que Deus tem. O amor tem tudo. Mas existem as pessoas mal. A Bíblia fala que a fé não é de todos. Que é justamente essas pessoas más que induzem as outras ao erro. Né? E a Bíblia diz que são os filhos da desobediência. Então, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você é filho e o Senhor está te avisando para você retroceder e buscar o que é certo. Amém? Retenha o que é bom. E a Bíblia não tem
as coisas boas e maravilhosas são para aqueles que andam em retidão com a palavra do Senhor, que são santificados por ela através do Espírito Santo pela fé, como nós lemos lá em Tessalonicenses. Agora, para os filhos da desobediência, irmãos, coisa boa não é. A palavra é bem clara em dizer isso. É só ler texto e contexto. Em nome de Jesus, façam isso. Amém? Olha só. Um exemplo. Romanos 5,19 diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. É uma boa notícia? É. Agora, se Deus nos livra da ira, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, como nós lemos no início, e nós temos que propagar essa palavra para outras pessoas, dizendo que elas são justificadas pelo seu sangue, e que são salvos por crer, são salvos pela graça mediante a fé, e você pratica a injustiça, você está sendo filho da desobediência. Então, você não tem nem palavras para explicar. Retroceda, irmãos. Se você está ouvindo essa mensagem, retroceda. Volte a praticar as primeiras obras. Em nome de Jesus. Aqui são as boas obras, que é a pregação, que no momento o contexto aqui é a pregação do Evangelho dentro da sua verdade, dentro da sua palavra, que não pode mentir. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, se você está praticando essa injustiça, de esconder, de falar inverdades, muitas das vezes enganado, agora você está sendo avisado. Porque é por meio do Evangelho, queridos, que as pessoas chegam ao conhecimento de Cristo. É por meio do Evangelho que recebemos a nossa herança. Que sabemos que temos uma herança, que somos coparticipantes e herdeiros com Cristo, juntamente com Israel. E se nós omitimos isso, nós estamos sendo injustos. Então, se há coisas ruins para aqueles que praticam essa justiça, Deus é injusto, queridos? Não, a Bíblia diz que Ele é parcial, que Ele é justo. E Ele não pode negar-se a si mesmo, não pode mentir. Que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como nós vimos. Tudo que Ele quer é que nós andemos em retidão. Ele nos deu tudo. E tudo que Ele quer é que nós propagamos, que todos tenham esse tudo. Amém? Para que todos venham a crer no Filho, que é a vontade dEle. Glória a Deus, aleluia. Então ouça, queridos, que sempre Ele avisa antes, para que Ele não é injusto, justamente porque Ele corrige os seus filhos para ninguém diga que Ele é injusto. Deus nunca foi injusto. Tudo o que aconteceu nas Escrituras Sagradas, o Senhor avisou antes. E Ele sempre foi justo, sempre. Glória a Deus. Então eu peço para vocês, leiam todos os contextos desses versículos, analise, retenha o que é bom, busque o conhecimento do Senhor, queridos. Peça a direção do Espírito Santo, que é Ele que revela a palavra. Ele é o seu maior tutor, queridos. Não existe um tutor melhor. Ele é a sabedoria. Esse é o seu melhor tutor. Ele te ensina a palavra na verdade. E busque o conhecimento. Estude, sim, estude, que ninguém vai a lugar nenhum sem estudar. Tem uma frase muito interessante que eu acho, que diz que conhecimento é poder. E é a palavra mais interessante que eu já vi. Uma frase que Francis Bacon, se não me engano, quem falou essa frase. Em suma, é isso que ele diz, que o conhecimento é poder. E se Cristo é o poder, e é o conhecimento dele que nos leva à santificação, à salvação, a recebimento da herança, a tudo isso, irmãos. Conhecimento é poder para a vida, e principalmente para a nossa vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Então não se deixe ser enganados, queridos. Busque o conhecimento, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, porque a Bíblia não mente, como eu já disse, falei várias vezes, a Bíblia não mente, ela é a verdade, ela é Cristo, Cristo não pode mentir, e se estão dizendo que a Bíblia tem alguma verdade, estão chamando Cristo de mentiroso, Deus de mentiroso, e nós já vimos que não é. Então, queridos, quando alguém falar que há inverdades na palavra, pode saber que tem alguma coisa errada. Essas pessoas que são as mentirosas, tenham cuidado. Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor me colocou aqui como mensageiro dessa palavra. E eu, como eu já disse antes, não olhem para mim,
Não. Para o mundo eu sou insignificante. Para Deus eu tenho um grande valor porque Ele deu o Filho dele para morrer por mim. Para o mundo eu sou insignificante e me recolho minha insignificância. Mas a mensagem que o Senhor tem passado para vocês, ouçam, retenham, analise, busque esse conhecimento para saber se vocês estão nessa condição. Tanto você que, principalmente você que prega, por isso que eu fui direcionada mais para quem prega, né? Porque se você que prega corretamente, quem ouve já está recebendo esse amor. Mas agora, se você prega de uma forma errada, a pessoa não vai receber esse amor como nós vimos. O Evangelho é um ato de amor que o Senhor nos incumbiu de pregar. Então, busque esse conhecimento, queridos, em nome de Jesus. O Senhor está avisando, está nos prevenindo, está nos corrigindo. Então, não se deixe ser enganado por falsos profetas. Leia a palavra no seu texto, no contexto. Aleluia. Duvide até da sua sombra, queridos. Duvide, porque o mundo está muito mal. Você não sabe quem é bom, quem é ruim. Glória a Deus. Façam igual os bereanos, queridos. Tudo que Paulo pregava, eles iam lá confirmar se estava certo. Eles foram considerados nobres por isso. Mais nobres que os tessalonicenses. Os testemunhos tessalonicenses, nas cartas de Paulo, tu vê que eles eram... Paulo elogia muito eles pela sua fé. E os bereanos foram considerados mais nobres do que eles. Por quê? Porque eles iam lá, verificavam tudo o que Paulo falava se estava correto. E detalhe, não havia Novo Testamento, só o Velho Testamento. Aí eu questiono, como é que Paulo pegava a graça de Deus no Velho Testamento? Como eu disse antes, o Novo Testamento está no Velho. E o Velho e o Novo explica o Velho, que é o que Paulo mais faz. Amém? Então, retenham toda essa palavra, queridos. Confirmem tudo. Não canso de falar. Confirme tudo. Seja igual aos bereanos. Vejam tudo, texto com texto. Leiam a palavra. Não se deixe ser levado por outros ventos de doutrina, queridos. Porque ainda vou contar o meu testemunho. Mas eu estive muito tempo debaixo de um ensinamento que não era para mim. Que estava deturpado. E o Senhor traz agora o conhecimento da verdade. E de repente nós nos deixamos ser levados por outros ventos de doutrinas. É muito triste, queridos. É muito triste. É triste demais. Meu coração dói quando eu vejo isso. Só Deus sabe. E é por isso que eu estou aqui. Não gosto muito de aparecer, de me expor. Mas por amor. Porque o Senhor me incumbiu disso. Eu não estou aqui para ganhar seguidores, views. Eu só estou aqui para avisar aquilo que o Senhor mandou falar. A mensagem de reconciliação. A mensagem para que você se livre dos falsos profetas. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não olhe para a minha pessoa. Não. Olhe a mensagem única, exclusivamente. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Retenham sempre o que é bom, descarte aquilo que não presta e sempre verifica a palavra. Amém? Deus abençoe a todos.